Vamos para mais uma leitura energética intuitiva de hoje. Lembrando que essa leitura é atemporal. Então, a qualquer momento que você chegar aqui nesse vídeo, se você entrou, não é coincidência, é porque aqui tem alguma mensagem do dia para você, uma mensagem do universo, do todo, da energia universal, do seu campo quântico, tá bom? Pega o que ressoa com você, o que não ressoa, joga fora, tá bom? Então vamos lá? A mensagem de hoje é que o movimento mais poderoso que você pode fazer é nenhum movimento. O mundo condiciona a gente a reagir o tempo todo, né? A correr, a se explicar, a provar as coisas para todo mundo. Mas escolher o silêncio te torna algo diferente. Escolher o silêncio, a ausência, se torna um ato de poder consciente. E é aí que a nossa energia começa a se reorganizar. A gente aprendeu que agir resolve tudo, que responder mostra força, que insistir demonstra valor. Mas nem toda ação cria avanço. Algumas ações apenas drenam a sua energia. É como girar em círculo, sabe? Achando que as coisas estão indo para frente, mas na verdade é só um loop. Não sai do lugar. Nem todo movimento é evolução, gente. Às vezes é só repetição. Imagina a sua energia como um campo quântico que está em expansão o tempo todo. Toda vez que a gente reage impulsivamente, a gente colapsa possibilidades. Das infinitas probabilidades que estão no ar, a gente colapsa as que estão de acordo com a nossa energia. Então, você volta para padrões antigos que já são conhecidos pela sua mente quando você reage. Mas quando você pausa, alguma coisa diferente acontece, porque você acessa linhas novas de tempo, de realidade, que você não está acostumado a acessar. Então, o silêncio não é ausência nesse caso, é recalibração. É como a gente desligar um aparelho para que ele comece, reinicie melhor. Sabe quando a gente desliga o celular para ficar mais rápido? Ou o computador? É exatamente isso. Você não está perdendo, você está se reorganizando internamente, através do silêncio, da ausência. Isso muda completamente a forma como o mundo responde a você, porque a sua frequência muda antes da realidade. A gente não precisa provar nada para ninguém. Quem precisa de prova ainda não está pronto para ver, tá? Põe isso na cabeça. E tentar convencer alguém do seu valor só diminui sua própria vibração. Porque, gente, o valor não se explica, se sustenta. E o valor se revela naturalmente para quem está alinhado com a gente. A gente não precisa pedir para que as pessoas nos deem valor. Ou elas dão, ou elas não dão. Quando você para de reagir, você quebra padrões invisíveis, padrões energéticos que mantinham tudo no mesmo lugar. É como sair de um roteiro que já estava escrito, sabe? Você sai, fala, não quero participar dessa peça de teatro aí. E no momento em que você sai, o outro se perde. Por quê? Porque ele esperava a versão antiga de você, aquela versão que reage a tudo. As pessoas estão acostumadas, gente, com previsibilidade, com respostas rápidas, emoções que são visíveis, reações conhecidas. Mas quando você se torna um espaço em silêncio, um vazio, você se torna um mistério que é impossível de controlar. E isso mexe profundamente com os outros. Não é sobre manipular, tá? É só sobre se preservar. Autopreservação, sabe? É sobre não entregar a sua energia onde não há reciprocidade. Porque energia é o recurso mais valioso que a gente tem. E cada reação desnecessária é um vazamento invisível dessa energia, que te afasta de si mesmo. Pensa numa mensagem que você nunca respondeu. No início parece esquisito, né, deixar passar, mas com o tempo aquilo ganha peso na mente do outro, porque o não entendimento gera uma expansão mental. Então, o silêncio cria perguntas que palavras nunca criaram, gente. O ser humano, ele tenta preencher o vazio com algum significado. Ele precisa de uma finalização de cada situação.
Ele precisa fechar um ciclo na cabeça dele. E quando você não oferece respostas, a mente do outro começa a trabalhar sozinha incansavelmente. Por que será que ele fez isso? Por que será que ele não responde? Por que será que ele não reagiu? Por que será que ele ficou nervoso? O que está acontecendo? E aí a mente da pessoa vai criando cenários, dúvidas, reflexões, ela não para de pensar em você o tempo todo. E isso tem muito mais impacto do que qualquer outra explicação. Não tem que tentar se explicar. Mas entenda uma coisa, isso não é sobre o outro, é sobre você voltar para o seu centro. É sobre a gente não perder tempo tentando ser compreendido por quem não nos compreende naturalmente. Porque quem realmente está em sintonia com você, sente você. Não precisa que você traduza a sua essência para ela. Te dá o valor que você tem. Existe, gente, uma força absurda em não reagir. É como você segurar uma onda interna sem você se deixar levar. No início parece desconfortável, mas depois te liberta, porque você percebe que não precisa responder a tudo que os outros fazem. O silêncio também é uma resposta. E nesse caso aqui dessa mensagem de hoje, o silêncio é a maior resposta que você pode dar. Uma resposta madura, consciente, alinhada. Ele diz: eu sei quem eu sou e eu não preciso provar. Eu escolho a minha paz acima do caos. E isso muda completamente a sua frequência. Quando você para de alimentar certas dinâmicas, elas naturalmente deixam de existir, porque tudo precisa de energia para continuar. E sem a sua participação, o ciclo fecha, se encerra. Sem esforço, sem conflito, sem desgaste da sua parte. Você não precisa encerrar nada com palavras. Alguns ciclos, gente, se fecham somente com a sua ausência, com distância, com silêncio, com não participação. Eu não quero essa energia para mim, eu não vou participar disso. E isso é muito mais poderoso do que qualquer conversa longa, qualquer explicação, qualquer forma de tentar convencer o outro da sua opinião, porque vem de um lugar de decisão interna. Você não precisa da aprovação alheia para nada. A física quântica sempre ensina a gente sobre o efeito do observador, né? Eu sempre falo para vocês aqui. Aquilo que você observa, você fortalece. Aquilo que você ignora, perde força com o tempo. Então, hoje, escolha onde colocar sua atenção, porque isso define a sua realidade. Você continua reagindo, você continua conectado. Você silencia, você começa a se libertar. E essa libertação, gente, não é só emocional. Essa libertação é mental e até espiritual. É energética. Você volta a ser dono do seu campo mórfico, da sua energia. No começo pode parecer que nada está acontecendo, mas lá atrás, nos bastidores, tudo está se reorganizando. Como as raízes da planta da árvore, né, que eu falei para vocês, que vai crescendo sem aparecer no subsolo. Então confia nesse processo silencioso. Você não está perdendo o controle, você está retomando o controle verdadeiro. Aquele que não depende do comportamento do outro, mas da sua própria consciência. E isso, gente, ninguém pode tirar de você. Porque, perceba uma coisa, não responder também é escolher, só que é se escolher. É dizer para si mesmo, eu mereço paz, eu mereço relações leves, recíprocas, verdadeiras. E qualquer outra coisa fora disso eu não aceito, não me acessa mais. Eu não estou disposto a aceitar, não vai chegar no meu campo. Tem drama? Sem explicação. Ausência. Não dá força para o que você não quer. Não põe foco naquilo. Então hoje, observe os seus impulsos de reagir. Cada vontade de responder, de explicar, de se justificar, respira antes, vai tomar um copo d'água, como eu digo, e perceba que você tem escolha, que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Dica para o dia de hoje. Pratica o espaço entre o estímulo e a resposta. Quando alguma coisa te provocar, espera alguns minutos. Sinta a sua energia antes de agir. Isso simplesmente muda completamente o seu campo vibracional e te coloca no centro, no controle real da sua vida. Você não é mais a mesma pessoa de antes. E por isso as suas respostas também não podem ser. Silenciar é evoluir quando o barulho já não faz mais sentido pra gente. É maturidade energética, é um poder em estado puro.
Aí, com o tempo, gente, vocês vão perceber uma coisa curiosa. O que antes te tirava do eixo já não te afeta mais. O que antes exigia uma resposta, perde a importância. Isso não é frieza, isso é expansão. Você simplesmente cresceu. E quando você cresce, certas coisas deixam de te alcançar. Não porque elas desaparecem, mas porque você não tá mais na mesma frequência, sabe? A frequência delas aqui, você tá aqui. E isso liberta, é libertador. Você finalmente tá em outro nível energético. Tá bom? Cristal do dia. Obsidiana negra. Número da sorte: 7. Cor do dia: preto. E incenso: mirra. Tá bom? Espero muito que isso te ajude de alguma maneira. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários de qual cidade você está me assistindo, que eu quero muito saber. E quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, voltados para a sua energia pessoal, onde eu analiso você em essência, mapa da abundância, que é totalmente voltado para a área financeira, leitura de alma, mapa astravédico, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo, tá bom? Beijo, te vejo amanhã.